Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o psicólogo Lucas Landim e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema de muita relevância e que tem sido muitas vezes polemizado, tá? Que é sobre como reconhecer um analista do comportamento. Hoje em dia tem sido muito falado, né, na análise de comportamento, inclusive fora da área profissional, muitas pessoas conhecem, principalmente devido à grande demanda de trabalho com pessoas diagnosticadas com autismo, tá? Isso tem feito que muitas pessoas busquem se especializar, estudar, aprender de alguma forma análise de comportamento para atuar com essa demanda. Isso vai trazendo algumas questões que a gente precisa refletir, tá? Primeiramente, a profissão de analista do comportamento ela não é reconhecida juridicamente no Brasil. Nós não temos um conselho que regulamenta, tá? Nós temos análise de comportamento, principalmente dentro do curso de psicologia, em se tratando de graduação, tá? Então, geralmente, quem se forma em psicologia tem disciplinas de análise de comportamento dentro do curso. Quem se forma em outras áreas, geralmente vai ver estudos sobre análise de comportamento em pós-graduações ou cursos à parte. Muitas vezes cursos bons, outras vezes cursos com uma carga horária muito curta, que às vezes não dá para aprender tanto, tá? Então, como que eu vou me denominar se eu sou um analista do comportamento ou não, tá? Muitas vezes alguém pode ter uma pós-graduação e ainda assim não ter um repertório tão grande de estudo dentro da área. Outras vezes a gente pode ter uma pessoa que é graduada, não tem especialização ainda, mas tem um grande estudo, tem um grande conhecimento, tá? Então, o que a gente tem que entender? Antes de pensar na questão de que tipo de curso uma pessoa tem que ter para ser um analista do comportamento, nós temos que pensar na questão de conhecimento. Primeiro passo, o conhecimento teórico, tá? Você reconhece um analista do comportamento quando ele tem a sua perspectiva, o seu entendimento de comportamento humano e até comportamento de outras espécies a partir de uma perspectiva comportamentalista, tá? Uma perspectiva que diz, nós nos comportamos a partir da interação com o nosso ambiente, produzindo alterações e também sendo alterado por esse ambiente, tá? Então, dentro desses conhecimentos, a pessoa vai ter que saber de ciência básica, tá? Que são aqueles estudos que dizem respeito principalmente a laboratórios e a conhecimentos de uma forma geral, tá? Pode ser feito estudos, inclusive, com humanos ou com infra-humanos. Então, tem conhecimentos produzidos com animais em laboratórios, tem conhecimentos produzidos com humanos, que são da ciência básica, tá? Bom, nós temos que ter também conhecimento da ciência aplicada, que já seria a gente entender o funcionamento desses princípios comportamentais em áreas de relevância, tá? O autismo é uma delas, mas poderia ser em outros diagnósticos ou mesmo fora da área clínica, como por exemplo em organizações ou até mesmo no esporte. Nós podemos ter pessoas que estudam análise de comportamento aplicada ao esporte, tá? Então, temos que saber ciência básica e ciência aplicada. Terceira parte que nós temos que conhecer, a filosofia. Tá? A filosofia é necessário muito estudo para sua compreensão. E a ciência análise de comportamento tem a sua filosofia, que é o behaviorismo. Então, nós temos que ter essa perspectiva de entendimento do ser humano, inclusive uma perspectiva ética para a nossa área. Então, assim nós vamos reconhecer. Muitas vezes alguém que tem um conhecimento muito bom nesses 3 pontos que eu apresentei para vocês, não tem titulações suficientes, mas é um analista do comportamento. Muitas vezes a pessoa vai ter uma especialização, que às vezes fez por uma demanda de mercado, e não vai ter tanto conhecimento sobre isso, tá? Então, a gente definir quem é ou não é analista do comportamento não é um processo tão fácil, tá? Então, assim, a gente entende que tem que haver esse conhecimento aprofundado, independente de qualquer coisa. Existem bons analistas de comportamento que não têm mestrado, não têm doutorado, por exemplo, tá? Agora, aquele profissional que busca uma especialização boa, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado, ele acaba, né, tendo uma justificativa ali, uma amostra de que realmente está buscando esse conhecimento, né, através de pesquisas e tudo mais.
Então, esse seria um ponto teórico importante, relevante, tá? Outro ponto, reconhecer um analista do comportamento do ponto de vista de prática. Se nós formos pegar uma área como o autismo, né, que eu vou dar uma ênfase nela, porque eu poderia trabalhar em qualquer área, para se ter um bom analista do comportamento, seria uma pessoa que também tem essa experiência prática, tá? Então, se você tiver alguém que é um mestre ou doutor e ele tem uma experiência prática, ele pode inclusive supervisionar casos, tá? Então, se você for procurar um atendimento, por exemplo, é necessário que nessa equipe tenha pelo menos uma pessoa com esse nível, de um mestrado ou um doutorado, que seja pelo menos para a função do supervisor, tá? Porque do ponto de vista prático de intervenção, nós vamos ter funções diferentes, nós vamos ter aplicadores, coordenadores, tá? Às vezes aquele supervisor, ele pode ser um cara que atende também, mas não necessariamente ele vai ser essa pessoa. Então vamos ter essas possibilidades aí, tá? Mas o importante é que você conheça, receba indicação, fique sabendo do histórico daquela pessoa em específico, tá? Então é mais ou menos isso, pessoal. Só para a gente deixar e fechar o vídeo, né? Como a forma de reconhecer o analista do comportamento é através principalmente do seu conhecimento. Combinado isso com a sua formação em termos de cursos e prática, nós podemos dizer que aquela pessoa está aprofundando dentro desse conhecimento, né? Então aí é onde você teria uma garantia maior de que a intervenção seria realizada da forma como se espera, tá? Esse é um assunto que pode ser comentado muitas coisas a respeito dele, tá? E se tiverem sugestões, podem falar aí que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, um abraço a todos e até mais.